Estado e a Igreja estavam relacionados na época Tudor. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre as conexões e tensões entre a Igreja e o Estado na Inglaterra Tudor e o papel que esses monarcas desempenharam na definição da agenda religiosa do país. Mas vamos começar falando como a Igreja era na época Tudor. Antes do que a gente chama de reforma, a Igreja era a instituição mais dominante na vida das pessoas medievais. Ela comandava tudo. Se você pensar nas duas vertentes diferentes da Igreja, tinha a Igreja secular e a Igreja regular. A secular é a paróquia e a regular é aquela que acontece os casamentos, as mortes e os nascimentos. Então, tinha a Igreja regular, que vem do latim regula, e eles seguiam uma regra. A regra benedita é a mais comum, de São Bento, e eles eram mosteiros, normalmente. Nessa igreja eram ditados os calendários, quando as colheitas seriam feitas, por exemplo, entre outras coisas. As pessoas não iam à igreja todos os dias, ao contrário do que se pensa, e nem sempre aos domingos. Há diversos relatos dos padres reclamando que as pessoas estavam vadiando em suas casas. Então, na verdade, o que descobrimos é que há muitas evidências de pessoas apenas indo para os festivais religiosos, como os Dias dos Santos. Então, voltando para quando Henrique se separou de Roma e deu início à Reforma Inglesa. O que isso significou para as pessoas comuns? Primeiro de tudo, a gente não tem que achar que a reforma foi simplesmente Henrique se separou, criou uma igreja, dissolveu os mosteiros. Não! A reforma foi algo bem maior e durou todo o século XVI. Começou com Henrique, seu filho Eduardo levou para uma fase mais radical e depois a Igreja Anglicana, como conhecemos, começou a tomar forma na época de Elizabeth I. Então tudo começa na década de 1530, quando Henrique disse que as pessoas não tinham permissão para peregrinar, nem ter santos e nem relíquias sagradas e nem santuários. Aí você pensa, tudo isso era muito importante na sociedade medieval, no sistema de crenças, já que eles iam para sua igreja local e adoravam imagens em santuários. Essa era a maneira de se conectar com o divino. A oposição inicial de Henrique e também de Ana Bolena não era para retirar essas imagens. Eles eram mais reformistas do que propriamente protestantes, como os evangélicos que temos hoje em dia. Eles se opunham ao uso dessas imagens, já que começaram a visitar as igrejas e percebendo que elas eram falsas. Como, por exemplo, dizer que era sangue de Cristo e era sangue de algum animal qualquer. A igreja estava usando isso para fazer com que as pessoas doassem dinheiro de forma falsa. E segundo a reforma deles, você deveria adorar a Deus e a Cristo e não algo físico. O problema é que eles acabaram exagerando e quebrando muitas coisas importantes para a história, como pinturas, vitrais e janelas. E os que não foram destruídos tiveram, por exemplo, imagens com os rostos riscados, porque para alguns extremistas, e isso aconteceu mais no reinado do Eduardo VI, significava que os rostos, as mãos e os olhos deveriam ser riscados porque era ali que se tinha o poder de afetar quem observava as imagens. Enfim, toda essa mudança religiosa, obviamente, teve um impacto enorme no relacionamento da Inglaterra com o continente europeu no quesito das relações diplomáticas. Detalhe é que muitas dessas relações haviam sido construídas anteriormente pela imagem de que a Inglaterra era uma nação cristã. Henrique VIII, por exemplo, tinha ganhado em 1521 o título de defensor da fé, pois ele tinha criticado fortemente as teses de Lutero. E detalhe, ele não fez isso só pela fé, mas porque ele estava constantemente competindo com o Francisco I da França, no quesito de ser mais poderoso e mais católico. Aí, quando Henrique rompeu com Roma, o Francisco I viu isso como uma grande oportunidade, já que por mais que a França tenha sido afetada pelas reformas e por toda a Europa, como na Suíça, nos países germânicos e na própria Inglaterra, nada ocorreu dentro do próprio país. É claro que aconteceram algumas guerras civis religiosas na França, mas nada que rompesse totalmente a religião do país. Então, como a reforma realmente afetou o relacionamento ou as relações externas? Ela deu uma guinada na realidade da rivalidade entre esses dois monarcas diferentes, mas também muito semelhantes. Eles eram ambos muito narcisistas. Queriam ser os melhores, queriam ser os mais poderosos, queriam ter todas as mulheres que quisessem. Agora, se a gente passar para Elizabeth I, em 1570 ela foi excomungada.
E aí ela começou a escrever cartas para os reis europeus e grandes governantes perguntando se eles estavam do lado da igreja ou do lado dela. E os franceses? Coincidentemente, nada mudou entre eles, você acredita? Ela ainda entrou em negociações de casamento com eles e os enrolou, é claro. Mas antes dela, vamos falar sobre o Eduardinho, o Eduardo VI. Muitas pessoas falam que ele foi um rei fantoche, já que ele reinou juntamente com seus tios como regentes. Mas não foi bem verdade. O Eduardo foi um protestante bem rigoroso, o mais rigoroso de todos os Tudors. Quando ele chegou ao trono em 1547, ele realmente acabou com as relíquias, não só as que foram consideradas como falsas. Ele simplesmente chegou e disse: adore a Deus, imagens não são permitidas. Ele também criou o livro de orações comuns em 1549 com a ajuda de Thomas Cranmer, obrigando a todos a lerem a Bíblia em inglês e não participar mais de missas em latim. Assim eu posso dizer para vocês que o Henrique colocou uma estrutura e Eduardo elevou o patamar para ser obrigatório. Eu queria também acrescentar algo sobre o Eduardo. Eu acho que ele é uma figura um pouco obscura. As pessoas dizem: ah, ele era muito jovem, não tem muito a dizer sobre ele. E também porque seu reinado foi muito curto. Mas há algo que realmente me impressiona nele. É a maneira como ele virou as costas para suas irmãs assim que ele se tornou rei. Além do que eu sempre comento nos vídeos, que ele era um tirano em formação. Ele adorava o poder e achou que os seus conselheiros eram úteis e as irmãs eram inúteis. Na verdade, ele estava um pouco irritado com elas. A Maria era uma figura materna, a Elizabeth era 3 anos mais velha, mas sempre estava com ele. Eles tinham uma educação juntos. A Catherine Parr foi uma grande influência incrível sobre ele, mas ele virou as costas para as irmãs, simplesmente. Então, se ele tivesse vivido mais, a gente não sabe como a Igreja da Inglaterra seria. Eu sinto realmente que ele seria um rei sem coração, até pior que o Henrique. Eu acho que quando ele removeu suas irmãs da linha de sucessão, ele realmente sabia o que estava fazendo. Para ele, elas não eram suficientes. Ele também, ao assinar a execução do tio, ele simplesmente escreveu no seu diário: ele morreu hoje. Simples assim. E é assustador para um menino que faleceu com apenas 15 anos. Mas vamos voltar para a parte política disso. Ele era um extremista, quase um calvinista. Já Elizabeth, por exemplo, se você ler as cartas dela e os escritos que ela deixou, você pode considerá-la cristã. Eu acho que ela realmente acreditava fortemente em Deus. E ela tentou fazer algo como um mix das melhores coisas do catolicismo e do protestantismo. Aí na década de 1570, já em seu reinado, as políticas começaram a ficar cada vez mais difíceis, mas ela foi meio que um espelho de seu pai. Eu acho que ela aprendeu com o que o Henrique fez, aprendeu com o que o Eduardo fez, e quando ela vem para o trono pela primeira vez, uma confusão foi instaurada. Ela cria primeiramente um ato de uniformidade, um pouco mais brando, mas aí ela vem com um segundo livro de orações que é muito alinhado com o de Eduardo. Como eu sempre digo, ela meio que queria agradar gregos e troianos, ela queria agradar a todo mundo e isso fez com que a confusão se instaurasse. Afinal, os protestantes queriam mais dela e os católicos também queriam mais dela. Então, chegou a ficar um pouco complicado. É claro que ela amava a Inglaterra. Ao mesmo tempo, ela amava a Europa e queria estar envolvida na política europeia. Mas ela só podia fazer isso se fosse uma forte rainha inglesa. E ela tinha que estar no comando de sua própria igreja, o que era fundamental. Mas ela também queria que as pessoas se sentissem seguras na Inglaterra. Então ela voltou com algumas práticas cristãs e manteve algumas do reinado de seu irmão. O que eu também acho bem interessante e que poucas pessoas sabem é que Elizabeth estava desenvolvendo entre 1585 e 1589 uma forte amizade, porém secreta, com Henrique III da França, que era um católico bem fervoroso. E aí você vê, é uma questão de política mais do que religião. Você pode fazer alianças com pessoas de diferentes fés, já que você é a chefe da igreja e chefe do Estado. Então a gente pode dar crédito a Elizabeth por consolidar o protestantismo na Inglaterra? Na verdade, não só a ela, é uma combinação de tudo.
Se Maria I não tivesse retornado com o catolicismo, talvez não houvesse esse meio termo. Não temos como saber na realidade. O que aconteceu e que a gente pode ter certeza é que todo esse jogo político e religioso criou uma Inglaterra um pouco separada do resto da Europa. A Igreja da Inglaterra, quero dizer, a anglicana, é uma instituição em si e prevalece até hoje, de uma forma totalmente diferente do mundo, e isso criou muito da cultura e sociedade que nós vemos como inglesa. E não só inglesa, porque ao estudar a história, você percebe que a história de todos os países está interligada entre si. Então, se você tenta separá-la por si só, você não entende, não faz sentido. Então, a política e a religião, diferente da Inglaterra, moldou tudo o que temos como realidade hoje, e isso é incrível. E se você gostou desse vídeo, comenta suas opiniões e lembra de se inscrever no canal para ficar fera em história. Um beijo e até o próximo vídeo!